Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sexta-feira, dia 2 de maio, pós-feriado, né? Feriado dia primeiro, dia 2, ponto facultativo em muito lugar, galera checando aí, muitas coisas não funcionaram nesta sexta-feira, mas a sétima rodada começou. Começou com São Paulo e Fortaleza se enfrentando, mando de campo do São Paulo. Os dois times, lembrando, jogam, se não estiver enganado, na terça-feira pela Libertadores. Só dar uma conferida aqui. O São Paulo joga terça-feira contra o Alianza Lima lá. E o Fortaleza joga em casa na terça-feira contra o Colo-Colo. Partidas decisivas, né? Importantes, todas são. Talvez a primeira seja a primeira rodada talvez seja a menor, a que cause menos traumas seja a primeira rodada, porque depois todas causam um grande problema. A gente tem aqui o São Paulo na liderança do seu grupo com 7 pontos e o Fortaleza no grupo E, o São Paulo do grupo D, o Fortaleza no grupo E, na terceira colocação com 4 pontos, tá? Com 4 pontos. Então, tá na briga. E o Fortaleza joga contra o Colo-Colo. Cara, Colo-Colo, que teve aquele rolo todo lá, do jogo paralisado, coisa e tal. É uma oportunidade aí do Fortaleza conseguir os 3 pontos e brigar pela classificação, já que o Racing também tem 4 pontos e vai enfrentar o Caramanga. Ou seja, independente do resultado que acontecer entre Bucaramanga e Racing, o Fortaleza ganhando entra na zona de classificação, ou em primeiro ou em segundo. E o São Paulo, vencendo, continua na liderança do seu grupo com 7 pontos. E mais, se empatar, o Alianza Lima continua atrás, porque o Alianza Lima está com 4 pontos e o São Paulo com 7. Então se enfrentaram São Paulo e Fortaleza e empataram em 0-0 com pênalti perdido, muito mal batido, aonde tem que se dar um esporro nesses jogadorzinhos que surgem no país com essas manias de bater pênalti, parece que tá dançando, né? Porra, bicho. Coisa séria. Sem fazer gracinha. Porra, até pra bater pênalti, eu quer lacrar. Ah, vai te a merda, né? Porra, pelo amor de Deus. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor de São Paulo, meu amigo torcedor do Fortaleza, os dois tricolores. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. O Fortaleza aqui veio com é, é, alguns jogadores no banco, como o Davidson, que está começando como titular, o Marinho, que começa como titular. Tem ali o Fortaleza sempre dando aquela mexida. E temos o São Paulo, né? É, 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 com, com, com o Lucas Moura iniciando no banco, o Luciano iniciando no banco, ou seja, também um time um pouco mexido, os dois, para poupar alguns jogadores, conseguir alguns minutos de descanso para alguns jogadores diante do jogo que vai ter os dois, como a gente falou, na terça-feira pela Libertadores, jogo decisivo da quarta rodada. Cara, mas um jogo bom, bom, jogo de sexta-feira bom, bom, bom. Diante de alguns jogos que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, esse é um jogo que você pode falar, pô, foi um jogo bom. Um jogo bom, animado, corrido. Não saiu gol, mas chances claras de gol que não se pode perder. Chances claras de gol que não se pode perder. Tanto para um lado quanto para o outro.
Jogo com variação, jogo que teve momentos de muita intensidade, jogo que teve momentos de cautela, de cadenciar o jogo, momentos onde o Fortaleza entendeu que ir para o fight, aquela trocação, não era a melhor solução, então resolveu segurar um pouquinho, não é ir para trás, segurar a velocidade do jogo, mas também acelerar o jogo, que também ia para o confronto. Um jogo tático bem interessante, o São Paulo explorando bem o Ferreirinha ali, o Fortaleza explorando ali os contra-ataques. Cara, um jogo bem interessante pela parte tática, também pela parte técnica, mas um jogo que poderia ter saído gols se não fosse a imprecisão de alguns jogadores. Porra, até a impressão que dá a falta de qualidade de alguns que a gente sabe que tem, mas não pode dar esse mole. Eu vou dar apenas dois exemplos. Porra, o Fortaleza teve um lance com o Breno Lopes, agora não lembro se foi o Breno Lopes ou o Pikachu, logo no início do primeiro tempo. Num contra-ataque, ele entrou cara a cara com o goleiro. E ele se enrolou com as pernas. Ele não soube o que fazer. Ele não sabe, ele não conseguiu se posicionar, cara. Ele ficou todo torto para chutar a bola, todo torto. Ele entrou cara a cara com o goleiro, ele poderia fazer qualquer coisa. E aí, quando eu vejo um jogador assim, entrando cara a cara com o goleiro, não tem como tu não fazer comparação. Aí eu vou lembrar do Ronaldo Fenômeno quando ficava cara a cara com o goleiro. O goleiro sabia que ia cair de bunda, porque ele não sabia para onde o Ronaldo ia. Não estou comparando, óbvio que não dá para comparar. O Romário, quando ficava cara a cara com o goleiro, Bebeto, dentre outros jogadores, quando ficava cara a cara com o goleiro, uma tranquilidade. O goleiro ficava ferrado, porque não sabia para onde ia. Porra, o Breno Lopes não conseguiu definir a posição do corpo. Foi o Breno Lopes do Pikachu para fazer e perder o gol. Não se perde um gol desse. Não se perde um gol desse. Quantas chances o Fortaleza ia ter dessa? Complicado, né? Complicado. E outra, o Ferreirinha foi outro que entrou cara a cara com o goleiro. Ele deu sorte que o juiz marcou o pênalti. Ah, teve o toque do goleiro do Fortaleza, até teve o toque, beleza? Mas o Ferreirinha também errou. O Ferreirinha também não soube direito o que fazer na frente do goleiro. Deu um toque pro lado muito fraco. Não sabe balançar o goleiro. E aí vai pro pênalti, vai fazer gracinha, dar saltinho, pulinho, para bater um pênalti bem feito que perdeu. Bem feito que perdeu. Então esses foi dois lances, um para um lado, outro para o outro. Tiveram outros, mas esse foi dois lances para a gente resumir bem por que não saiu gol. Única e exclusivamente por falta de qualidade, por não saber o que fazer com a bola, não saber posicionar o corpo, tentar lacrar. Sei lá, porra. Pelo amor de Deus, irmão. Aí depois querem me falar, não, os jogadores antigos não jogavam hoje. Jogavam o cacete, irmão. Quem não jogava naquele tempo são esses caras, pô. Quem não jogava naquele tempo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, são esses caras, pô. Ah, mas a velocidade era outra. Porque na época não precisava de velocidade, tinha que ter qualidade. Ah, tinha pereba? Tinha. Porra, mas hoje o nível de perebice aumentou muito. É muito alto o nível de perebice. E aí a qualidade está aqui embaixo. Porque tu precisa ter força física, não precisa ter qualidade. Aí o futebol tá esta merda, né? Caindo, né? Porra, pelo amor de Deus. Aí a gente vai pegar aqui alguns números para vocês entenderem, mas o principal é o empate. Óbvio que foi bom para Fortaleza, que jogou fora de casa. Mas o Fortaleza também, na minha opinião, levou uma outra vantagem em relação ao São Paulo. O futebol apresentado. Eu acho que muito mais do que um 0 a 0
muito mais do que o 0-0. A torcida do Fortaleza sai dessa partida com uma outra sensação. Com a sensação de que, gente, Fortaleza competiu. O Fortaleza fez uma partida decente. A situação ruim pode estar mudando em relação ao futebol apresentado pelo Fortaleza. Ou seja, mais do que um ponto fora de casa contra o São Paulo, o Fortaleza mostrou, na minha humilde avaliação, futebol. Mostrou futebol. Que eu acho que é o que mais. Acho não, tenho certeza. O que mais incomoda ou incomodava. Acho que ainda incomoda um pouco, porque a gente não pode tirar um parâmetro por um jogo. A torcida do Fortaleza. Mas deu sinais muito claros, evidentes, de que a coisa pode estar começando a voltar para o rumo, para o Fortaleza. E aí, a gente pega aqui alguns números. O passe foi de São Paulo, a posse de bola foi um pouquinho mais de São Paulo, não muito, mas um pouquinho mais. Acerto dos passos também foi de São Paulo. Ataque, o Fortaleza chutou mais em direção ao gol. O Fortaleza teve 15 finalizações contra 12. Vou dar aqui. Contra 12 do São Paulo. Fortaleza atacou. Contra-atacou. Para fora, o São Paulo chutou 3. O Fortaleza 11. Porra, tem que ter pontaria. Na direção do gol, o São Paulo chutou 4. O Fortaleza apenas 1. Porra, é pouco. É pouco. Tem que ter pontaria. Esse é um dos motivos que não saiu o gol. O do São Paulo, o principal motivo, porra, tem que bater o pênalti certo, porque senão tinha saído o gol. Então o São Paulo tá ali, o pênalti. E o do Fortaleza, pontaria, tu chuta 15 vezes. Uma em direção ao gol. Aí foram 11 para fora e 3 bloqueadas do Fortaleza. Do São Paulo, foram 4 em direção ao gol, 3 para fora e 5 bloqueadas. O São Paulo teve um pênalti, teve 5 escanteios, o Fortaleza 13, impedimentos 2-1. Total de defesas, né? O São Paulo fez 8 e o goleiro do São Paulo 8. O goleiro do São Paulo defendeu mais do que o do Fortaleza, é o que eu estou falando. Desarme do Fortaleza desarmou 18 vezes. 18 vezes, São Paulo 10. Então você vê os números do Fortaleza, são os números bons. Desarmes, ataques, chutes, faltas. O Fortaleza fez um pouquinho mais de falta, até porque se desarmou mais, desarmou quase o dobro do São Paulo para sair no contra-ataque. Cartões amarelos 2-2 e vermelhos 0-0. Ou seja, você viu um Fortaleza pegando, um Fortaleza atacando, um Fortaleza chutando. Pouca pontaria, mas chutando, contra-atacando e às vezes armando, brigando para ficar com a bola. Ou seja, você viu um Fortaleza melhor do que dos últimos, dos últimos jogos. O São Paulo a gente tem que entender que estava com algumas mudanças. Ali o Calério faz muita falta, né, Luiz? Bonzinho, mas diferente. E aí poupou alguns jogadores, sai um pouco em caixa, mas também foi competitivo. Mas o que chamou mais atenção é óbvio, né? São esses gols perdidos e, na minha opinião, a melhora acentuada do futebol do Fortaleza. Para terminar com esse resultado, em 7 jogos, o São Paulo é o 8º colocado com 9 pontos. Então, o São Paulo tem 9 pontos nesse momento na 8ª colocação. Porém,
Botafogo, Ceará, Vasco, Corinthians, Juventude, Mirassol, Vitória. Porra, tem um monte de time aqui, tem pelo menos uns 6 times, deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. 6 times, pelo menos, podem passar o São Paulo. Então, o São Paulo está, nesse momento, na oitava colocação. Mas só teve um jogo da rodada na nona colocação. Óbvio que ele não vai terminar na oitava colocação. Acredito que o São Paulo termine ali entre 10º e 11º colocado. E o Fortaleza é o 15º. Em relação ao Fortaleza da classificação, o empate não foi bom. Em relação à classificação, o empate não foi bom. Em relação ao jogo e ao resultado, fora de casa contra o São Paulo, o empate é bom. O empate foi bom pelo futebol apresentado pelo Fortaleza também, na minha opinião. Agora, em relação à classificação, não foi boa. Porque o Fortaleza é o 15º colocado com 7 pontos. O Vitória tem 6, o Atlético Mineiro tem 6, o Grêmio tem 5, o Santos tem 4, o Sport tem 2. Ou seja, até o Santos, até o Santos pode é, 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 passar o Fortaleza. O Santos tem 4 pontos, pode chegar a 7. Se ganhar, chega a 7. O Grêmio pode chegar a 8. O Atlético Mineiro pode chegar a 9. O Vitória pode chegar a 9. Ou seja, o Fortaleza pode terminar na zona de rebaixamento. Então, coisas distintas. O resultado foi bom, o empate pelo jogo foi bom. Agora, a classificação, o Fortaleza pode terminar na zona de rebaixamento. Aí agora vai ter que secar os adversários, secar Vitória, secar Atlético Mineiro, secar Grêmio, secar Santos. Principalmente dois, né? Tem que secar aí dois. Vitória, Atlético Mineiro, Grêmio, desses aí, dois tem que empatar ou perder. Principalmente empatar. Principalmente Grêmio e Santos. Se empatarem, fica ali um com 6, outro com 5. Entendeu? Então tem que secar dois desses 4 times. Na próxima rodada, só para terminar aqui, na próxima rodada, rodada de número 8, o Fortaleza joga em casa contra o Juventude, tá? Joga em casa contra o Juventude, também uma rodada que vai anteceder Libertadores. E o São Paulo joga o clássico contra o Palmeiras. Mando de campo do Palmeiras. Jogo complicado para o São Paulo, que na sequência tem mais um jogo pela Libertadores. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.